agora, como informação sobre isso, Alícia, Perrone e todos vocês, a saída iminente do Carpini pode, não estou falando que vai, mas pode significar a saída do Muricy. O Muricy foi o cara que chancelou o Carpini, ele teve o voto decisivo quando foi escolher esse técnico, estava lá entre o Zubeldia, tal. O Muricy queria um técnico jovem e promissor, porque ele poderia ser moldado e tudo mais, trouxe o Carpini, não deu certo, o Muricy até parece ter tentado uma correção ali no meio do caminho, quando deu aquela entrevista no canal lá comigo e com o Arnaldo, falando muitas coisas sobre, não, precisa entender e tal. A impressão é que esses últimos times do São Paulo, do primeiro tempo, por exemplo, era um time que tinha muito a influência do Muricy, 3 zagueiros e tudo mais tal. No segundo tempo, o Carpini mudou tudo, pois 200 atacantes, o time perdeu. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer que, saindo o Carpini, que foi uma aposta do Muricy, saia o Muricy. O que já vai acontecer com certeza, e isso eu posso garantir, é que a escolha do próximo técnico será, se o Muricy ficar no São Paulo, o Muricy vai ser ouvido, mas ele não vai ser o voto de Minerva, fazendo não, esse aqui que tem que ser, como ele foi no caso do Carpini. Outras vozes ali da diretoria do São Paulo vão ter peso maior nessa definição do novo treinador do São Paulo. Essa é a informação. Então, para repetir, não estou dizendo que ele vai sair se o Carpini sair, mas ele pode sair porque foi a aposta muito dele, teve muito a importar a influência do Muricy no Carpini, na definição do Carpini. E não vai sair porque o São Paulo vai mandar o Muricy embora, porque ele mesmo pode querer sair. Essa é a questão. E que, na escolha do novo técnico, o Muricy, claro que vai ser ouvido, é o cara do futebol, mas ele não vai ter o voto dele não vai ter peso 2, vamos dizer assim, dessa vez. É mais ou menos o cenário é esse. O Perrone, e no Corinthians, tá todo mundo meio esquisito com essa história do Antônio Oliveira tomando cartão. Se fosse o Abel, a gente estaria aqui falando que é um absurdo, que é colonizador, o que esse cara tá pensando. O Antônio Oliveira toda hora tá xingando os outros, não é? É, falta de respeito, né? Eu não E, sei. enquanto você fala, a gente vai colocar uma tela aí com os cartões do Antônio Oliveira. Mas pode falar. Não, desculpa, te interrompi, né? Que deu uma cortada aqui, Imagina. achei que você tinha parado. Não, é isso, é falta de respeito, passando muito do ponto. Eu confesso que eu não sei se ele nunca me chamou a atenção, pelo contrário, eu achava ele no Cuiabá, até nas entrevistas ali mais de boa, mais tranquilo e tal. Então, assim, eu não sei até que ponto ele está se sentindo, de repente, mais à vontade no Corinthians para fazer esse tipo de coisa, mas é falta de educação, falta de respeito, mas é preciso pontuar também que não é exclusivo dele, que essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, para mim, mostrou o seguinte: a total falta de respeito de jogador, de técnico, de dirigente com os árbitros. Eles olham para o árbitro e pensam assim: ó, esse é um banana, eu vou deitar no cara. Então eles enfiam a cabeça na cabeça do cara, xingam, berram, fazem o que quer. É um desrespeito total. E o Antônio Oliveira está na linha de frente dessa turma desrespeitando os árbitros. A CBF precisa tomar alguma atitude. Não pode ficar assim, cara. Se na primeira rodada é essa falta de respeito, parece que os caras são que nem aquele aluno no colégio, a turma do fundão. Primeiro dia de aula fica lá testando o professor. Vou soltar uma gracinha aqui, pá, na terceira que não aconteceu nada, ele monta em cima do professor. Então, os caras estão fazendo isso, a CBF precisa reagir de maneira geral, e concordo com você, o Antônio Oliveira está numa falta de educação com a arbitragem que realmente não é legal. Pois é, a gente mostrou a tela aí, Alícia, comparando o Abel, que é o alvo principal de arbitragem, de reclamações e da imprensa, porque xinga, porque chuta microfone e tal. Olha aí, 0 vermelhos, 4 amarelos em 20 jogos. Ó o Antônio Oliveira, 2 vermelhos, 3 amarelos em 11 jogos. Ele tá virando o cara que reclama de tudo aí, né, do Corinthians. É um número impressionante, Impressionante, né? Abelzinho, paz e amor, né? Quem diria? não Mas é? eu acho que o foco da questão aqui do Antônio Oliveira, eu acho que especialmente esse cartão que ele tomou no domingo foi. Primeiro, eu acho assim, a imbecilidade de você tomar cartão depois que acabou o jogo.
né? Eu sempre acho que é um dos piores cartões que você pode tomar, porque o jogo já acabou, não há nada, aquela reclamação não vai surtir nenhum efeito, é impossível, né? Porque o juiz já apitou o final do jogo. E a segunda coisa é que ele não reclamou só de uma decisão, ele ofendeu o árbitro diretamente, né? Ele xingou o árbitro, não só fez um comentário questionando um cartão ou alguma coisa assim. E vale dizer que, assim, o Corinthians também já precisava dar graças a Deus que o Fagner não foi expulso. Então não é que, né, não foram lances que acabaram com o jogo do Corinthians, né? O Corinthians também foi beneficiado pelaquela arbitragem horrorosa. Mas o Antônio Oliveira também tem um outro fator que eu acho que agrava a situação dele, que ele tem um time inofensivo. O Corinthians é hoje, e há algum tempo, um time inofensivo, um time que dificilmente cria e que mesmo com vantagem numérica sobre o Galo, por exemplo, não conseguiu impor essa vantagem, não conseguiu, né, dar essa ideia de que, né, ia para cima porque tinha um a mais, continuou sendo aquele time que não ataca. E aí você tem um treinador ofensivo comandando um time inofensivo. Essa combinação dá ruim. Se ele tivesse indo para cima de juiz, de arbitragem, reclamando, sendo expulso toda hora, e o Corinthians estivesse vencendo, né, ia ser aquela coisa, a gente estaria prestando mais atenção e estaria cornetando mais, mas a torcida estaria, né, pouco se lixando, porque estaria vendo o resultado disso dentro de campo. Mas não se vê, né? Ele reclama, e o Corinthians continua sendo um time desarrumado, com muita dificuldade de criação. Então, isso precisa ser uma pauta, porque se você tem um time que está desarrumado e, além de tudo, fica sem o seu treinador na beira de campo, você tem, né, uma situação agravada por uma questão de comportamento. Então, isso certamente precisa ser discutido dentro do Corinthians, com ele, e também as punições necessárias para ele e para todos os treinadores que ofenderem a arbitragem ou quem quer que seja. E eu concordo plenamente com o Perrone, né? O que ficou muito claro com, né, o festival de erros da arbitragem no final de semana é isso, ninguém se respeita. Ninguém se respeita. E aí, a partir do momento que o cara é ruim, aí, né, ou não tem personalidade, aí todo mundo deita em cima desses árbitros inexperientes, né, ou que não conseguem se impor, e aí é uma bola de neve que acaba resultando nisso tudo. Eu não consigo imaginar essa cena, né, numa Premier League em que você tem treinador, o Klopp reclama pra caramba, o próprio Mourinho, mas assim, o cara chegar, meter o dedo na cara do juiz, né, e falar seu M, cercado ali pela polícia militar, é muito difícil, né, você visualizar uma cena dessa. Isso acontece aqui porque, no fundo, ninguém se respeita como profissional e nem como pessoa. Realmente... essa primeira rodada é um show de falta de educação, que é um negócio muito espantoso. Os árbitros são muito ruins, isso não se discute. Mas o desrespeito ao jogo geral de cartola, jogador, técnico no Brasil, eu acho, essa é a maior chaga do futebol brasileiro, é o desrespeito ao jogo, é o desrespeito àquilo que é o jogo, é o desrespeito. É só querer se dar bem, basicamente. É na intimidação, é na porrada, é não sei o quê. Esse negócio, para mim, é realmente insuportável. Muito bem. Em campo, o Corinthians está jogando mal, né, o Perrone? Não está exatamente empolgando, vamos dizer assim. Não tá jogando mal. Eu acho assim, contra o Atlético, ele teve um mérito ali, quando o jogo estava 11 contra 11, que foi de anular as principais armas ofensivas de um time muito forte. Então, isso foi um mérito. A partir do momento que ele ficou com um a mais, faltou, assim, as fragilidades do Corinthians ficaram expostas. Então, foi um time que não conseguiu ter inteligência tática para aproveitar a vantagem de um a mais, não conseguiu dar velocidade na bola para atrapalhar a defesa do Atlético. Quando o adversário está com um a menos, você tem que criar jogadas para fazer os caras se movimentarem e abrirem o espaço. Você tem um a mais. E o Corinthians não conseguiu fazer isso. Ele tinha a posse de bola, mas ainda deixava a defesa do Atlético totalmente confortável. E perdeu uma chance de ouro, né? Você jogar desde o final do primeiro tempo com um a mais contra o Atlético Mineiro, um dos times que podem ganhar, que pode ganhar o campeonato, e você não conseguir
sair do 0-0, é jogar na lata do lixo uma chance muito grande. Então, acho que, mais uma vez, ficou provado que o Corinthians, do Antônio Oliveira, tem tido muita dificuldade para evoluir. Você precisa pegar uma lupa para tentar achar uma evolução na equipe.